Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é Simone Marques, sou professora de filosofia no curso Desafio Pré-Universitário Vestibular. Uma boa noite, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a epistemologia, sobre os problemas filosóficos aí com o Douglas, né, Gadelha, que é o meu querido colega. Olá, então, pessoal, hoje... boa noite. Pode te apresentar aí, Douglas, à vontade. Tudo bem? Então, acho que é o nosso segundo encontro já, né, desde dessa alternativa online que o Desafio encontrou para seguir nas aulas. Eu tinha dado a terceira aula, eu acho, lá atrás, em filosofia antiga, agora eu estou voltando na filosofia medieval. Devo voltar também em filosofia moderna e contemporânea para frente, enfim. Hoje a gente fica, então, com epistemologia e metafísica, seguindo aí o cronograma do professor Rafael, enfim, os outros professores novos que entraram no desafio, e é isso, pode tocar. Então tá, gente, meu nome é Simone Marques, sou professora do Desafio Pré-Vestibular, vim aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho aí sobre epistemologia. O pessoal que está estudando aí para Enem, é bem importante salientar que a gente vai tentar ser o menos denso possível, eu pelo menos, como estudante também, vou tentar fazer de uma forma mais coloquial, assim, não tão formal, para que o estudante hoje que esteja se preparando para o Enem aí, ele tenha acesso fácil às informações que a gente vai passar e possa ter aí qualquer tipo de dúvida, a gente está aqui para esclarecer, tá bem? Então, hoje a gente vai falar sobre epistemologia, vamos falar sobre escolástica e principalmente epistemologia em São Tomás de Aquino. Tá? São Tomás de Aquino, da época medieval, considerado o príncipe da escolástica. A gente vai falar sobre isso, ele viveu durante 1221 a 1274, digamos que da parte medieval, né, em uma era onde o cientificismo e o racionalismo ganham mais espaço na nossa sociedade, a gente vê que as pessoas elas não querem usar da razão para provar a existência de Deus, né? E por meios lógicos, né, nem mesmo os religiosos acreditam que há como provar a questão da existência de Deus, então acaba que os ateus se vangloriam supostamente disso, né? E o São Tomás de Aquino, que é o doutor, né, da igreja e maior teólogo de todos os tempos, influenciado pelo maior filósofo, na minha concepção, eu e Simone, o filósofo dos filósofos, que é o Aristóteles, né? Ele veio aí trazer para o Ocidente uma nova forma de enxergar a fé e a razão de uma forma muito mais concreta, muito mais realista. Então, Aquino, ele traz para o Ocidente uma forma mais tranquila, uma forma... Ele passa um tempo fino, digamos assim, né? Em tudo aquilo que na época da patrística era mais tudo sobre o poder papal, o poder de quem mandava, a influência que o Papa tinha sobre o rei, tudo isso a gente vai ver também. E o Aquino vem para mostrar justamente isso, vem para mostrar que existe possibilidade de ter muita fé, conforme Agostinho já dizia, mas é impossível que a gente raciocine sobre essa fé, né? Então, no período da escolástica, digamos que o São Tomás de Aquino, ele vai ser um dos maiores influenciadores aí, né, já influenciado por Aristóteles, né, que deu uma contraposta ali em Platão. Então, para começar no termo de epistemologia, pessoal, eu queria deixar bem claro que epistemologia é uma coisa muito fácil de entender. Se não estiverem entendendo, por favor, podem me perguntar. A gente está aberto aí, podem me chamar depois em box, os nossos contatos vão ficar aí. A epistemologia e o conceito, né, exemplos ao longo da história que eu quero trazer hoje. A epistemologia nada mais é que a teoria do conhecimento, tá? Então, a minha parte hoje, aqui nessa aula, é passar para vocês o conhecimento passado nessas áreas de medieval, de escolástica e também em São Tomás de Aquino. Diferente da metafísica, que o Douglas vai ver, onde a gente vai saber na ontologia, né, para onde viemos, para onde vamos, a origem do ser, enfim. Então, episteme, saber, conhecer, logia, o estudo, né, o conhecimento do saber ou da ciência, digamos assim, né. Então, a gente não vai discutir que a gente veio ou como, para onde vamos, né, mas sim para adquirir o conhecimento. Então, essa parte da epistemologia medieval é para a gente saber como adquirir a forma correta de adquirir conhecimento. Como eu falei no início, o quanto é importante hoje, nos dias de hoje, na nossa sociedade, a gente entender a importância da fé e da razão, principalmente nesse príncipe, que foi o maior expoente da escolástica, que foi São Tomás de Aquino.
Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, porque é de mim falar rápido, me corrijam, me chamem, peçam para mim desacelerar. E se o áudio estiver ruim, também me avise. Tá, pode ir, que está tranquilo. Tá tranquilo, tudo certo? Perfeito. Então, assim, a gente vai ver, pessoal, que, por exemplo, um exemplo lá mais antigo, assim, vamos lá para Platão, né? O Platão, ele tinha um conhecimento que se justificava, digamos, nessa linha histórica, né? Então, já o Aristóteles, ele tem diferentes níveis de conhecimento, tá? Então, o pessoal aí que está estudando para o Enem. Platão, Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platão, e o Aristóteles, ele vai contrapor o mestre dele, ok? Na verdade, ele tem um conhecimento racional empírico, então ele vai estar contrapondo um pouco mais do que Platão dizia. Mas isso é uma conversa para depois, hoje a gente vai mais na função da medieval em questão do Aquino. Mas é importante vocês saberem que desde a linha histórica, existe lá, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, toda essa questão da teoria do conhecimento. E o conhecimento era justificado de uma forma e de Aristóteles de outra, tá? Então, Aristóteles acaba se contrapondo aí nessa parte. Bom, a epistemologia do Aquino, pessoal, vem como um grande sistematizador da filosofia cristã, né? Porque ele está resgatando Aristóteles. É considerado o príncipe, como eu falei, e a obra mais importante desse cara é a Suma Teológica. Tá? Então, para quem talvez esteja ouvindo essa palavra pela primeira vez, não se assustem, esse livro é um livro que é um compêndio, né? Mais do que uma bíblia, com várias e várias aí informações. Digamos que, para vocês terem uma ideia, na Idade Média, as pessoas recorriam à Suma Teológica de São Tomás de Aquino para poder falar com os reis, né, para poder ter informações. Porque a Suma, na verdade, era, digamos que um dicionário, vamos falar bem em português assim, porque foi quando, na verdade, Aquino conseguiu trazer o que Aristóteles realmente pensava. E na Suma ele conseguiu passar essas informações. A Suma Teológica, as pessoas usavam a Suma para poder recorrer às informações que tinham que ser passadas, e usavam a Suma Teológica para poder dar informações, para poder recorrer ao rei, para poder ter argumentação, né? Porque o poder papal era muito forte, o poder espiritual, aquela coisa toda. Então é interessante a gente ver o quão foi importante no medievo esse livro, e quanto ainda é, né? A Suma Teológica de São Tomás de Aquino, que é, na verdade, um compêndio de livros, tá, gente? Que foi referência na Idade Média, e o Aquino foi aí o parâmetro para agir e para o pensar também. Então, ele escreve ali as virtudes cardeais, né? Que são as bases para a gente chegar na felicidade, que aí, então, vai ser as bases para chegarmos até Deus, e as virtudes são hábitos que podem prolongar uma disposição permanente. Vai ter, no final, talvez, acho que a gente consegue pôr depois, né, Douglas, algumas referências, mas eu já posso dizendo para vocês que a maioria das referências que eu tenho, pessoal, são muito, muito fáceis de encontrar, tá? É do meu mestre, Manuel Vasconcelos, professor da Universidade Federal de Pelotas, em medieval, e esse livro você encontra no site, ali no NEPFIL, tá? Da Federal. É uma breve introdução da filosofia medieval, tem bem detalhado esses detalhes. Tem a Cidade dos Homens e a Cidade de Deus também, que é uma continuação da Cidade de Deus, Cidade dos Homens, que é, na verdade, uma homenagem que foi feita para um ídolo meu, que é o Luiz Alberto Deboni, onde 80 medievalistas ali vão falar sobre tudo um pouco e vão falar sobre São Tomás de Aquino. Então, é bem importante que vocês se atenham aí nessas referências, porque são referências que vão ter todas as respostas que vocês precisam de uma forma mais concreta, de uma forma mais fácil. Né? Às vezes a gente lê os comentaristas, é mais fácil do que ler o próprio autor. Né? A Suma mesmo é um livro bem denso, bem maçante, como eu mencionei no início, a gente não quer transformar essa aula nisso, né? A gente quer que essa aula flua de uma forma bacana e que todos possam ter interesse em aprender. Então, acredito eu que pesquisando essas referências aí é mais fácil também. Bom, diálogo, então, né, para Aquino, que é a meta para revelar a verdade às pessoas, o Aquino, ele tem a questão do entender para crer. Diferente de quem, que a gente já viu nas outras aulas aí, que é diferente do Agostinho, né? A filosofia cristã é dividida em duas partes, né, que é a patrística e a escolástica. A filosofia cristã na patrística vem com Agostinho, onde dizia que era preciso crer para entender, né? E já o maior expoente, que é o Aquino, vai dizer que a gente pode, sim, raciocinar para poder ter fé. Então, essas duas partes da filosofia cristã se dividem em patrística e escolástica. Bem? Não sei se tem outro slide para mudar aí, ou se vocês conseguem mudar, que nós ficamos com mais de Aquino aqui para mim.
Ainda está aparecendo São Tomás? Esse modo, eu não vou conseguir. Eu tirei a imagem para não travar tanto. Não vou conseguir, eu estou tentando abrir o. Tá, não tem problema. Não tem problema. Tá. Não, tranquilo. Eu vou mandar referência para o pessoal aqui do texto do Manuel, que eu já consegui. Perfeito, perfeito. Não, show. Então a gente vai falando e depois qualquer coisa a gente passa inbox, tranquilo. Bom, então, maior expoente aí da escolástica foi o Aquino, retomando, né, pessoal, que o Agostinho, a gente tinha aquela questão da patrística, naquele primeiro período da filosofia cristã, segundo período da escolástica, onde você, na verdade, vai entender e crer, né, vai usar a racionalidade também. Do latim escolástico, digamos assim, essa segunda parte da filosofia cristã, derivado do grego pertencente à escola, instruído, sábio, né, ou filosofia escolástica, é um método ocidental, isso é uma parte bem teórica mesmo, tá? Então, a escolástica é um método ocidental do pensamento crítico de aprendizagem com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional. O primeiro período, como eu já falei, foi a patrística, né? E o segundo é escolástico, que vai mais ou menos do século VIII ao século XIV, digamos assim. Nesse período, o Aquino vai trazer para a gente as questões que o Aristóteles já deixou mais claro aí, né? Que quando você estudar a fundo a questão da escolástica, você vai ver ali que teve a parte de quando os árabes trouxeram para a Europa algumas informações aristotélicas, que teve alguns filósofos bem importantes também, mas a igreja sente falta, nessa época, de alguém que realmente passe as informações de Aristóteles de uma forma mais correta, né? A tradução ali do grego para o latim, enfim, mas de uma forma mais concreta, de uma forma mais fácil de entender, de uma forma mais, digamos, tranquila, porque, digamos assim, para vocês terem um exemplo, imagina você traduzir um livro ou você traduzir uma música, sei lá, do latim para o português e depois para outra língua, e depois para outra língua, e para outra língua, até chegar na tua casa, vai ter 1 milhão de interpretações diferentes, né? Então, o que o Tomás de Aquino fez foi justamente passar esse pente fino no que Aristóteles realmente queria dizer. Enquanto os árabes tinham aquela ideia do Deus eterno, da eternidade da alma, né? O Aquino traz exatamente as questões ali do trivium e do quadrivium, onde vai entrar, então, o trivium, o cruzamento e articulação dos 3 ramos ou caminhos, ok? E no quadrivium vão ser as disciplinas, né? Ali que vai ser gramática, aritmética, geometria, música, astronomia. Então, é algo que é mais, digamos que, vai ser um divisor de águas, realmente essa é a palavra certa, né? O Tomás de Aquino, ele vai passar para você aí sem dúvidas, é o maior nome da escolástica, porque ele traduz exatamente o que o Aristóteles queria nos dizer. Há milhões de anos atrás, aí, a gente já sabia que ele era o cara, né, do Aristóteles. Bom, a preocupação entre a fé e a razão, como eu já falei, né, o poder papal e o poder real. A característica marcante desse período, o pessoal chamava de disputa déspota, a gente poderia falar em latim. Essa característica, na verdade, ela vai estar passando para vocês que naquela época, no tempo da faculdade de Oxford, enfim, né, na Europa era muito questionável, né? Você tinha que ter muita habilidade, você tinha que ter propriedade para falar algumas coisas. E as disputas foi um período marcante da escolástica, porque você não podia simplesmente dizer que acreditava ou não em Deus, ou que a existência da alma, ou sobre o artigo disso, daquilo outro, ou sobre as 5 vias de Tomás de Aquino. Você tinha que ter uma tese embasada em tal filósofo ou conteúdo, né? Então, na verdade, as disputas foram marcadas por pessoas que utilizavam, por exemplo, eu hoje digo que Deus existe porque Santo Agostinho disse no período tal, no século V, que isso. Mas por que tu acha isso? Porque o Santo Agostinho falou. Eu não podia dizer que eu, Simone, acho porque essa blusa é rosa, porque eu acho que ela é rosa. Eu tinha que ter uma base, né? Eu tinha que ter um filósofo com base. Então, as disputas davam essa oportunidade de você ter esse conhecimento, de você ter essa abordagem, de poder aprender, né? E de poder também estar aí falando com essas pessoas com propriedade do assunto que você está trazendo à tona, né? Então, foi bem interessante, porque passou daquele período de que o povo medieval estava ali alienado, né? Com que os reis, os poderes papais falavam e tinham que aceitar. Esse período simplesmente foi marcado por isso, porque as pessoas tinham propriedade em discutir e tinham base para poder discutir o que estavam falando,
tá bem? Eu vou citar para vocês dois nomes aqui básicos da época da escolástica, né? Além do São Tomás de Aquino, que eu acho que é importante a gente falar, que é o Boécio, né? Que foi um dos grandes tradutores aí da São Antônio, em Itália, também na Itália. Boécio, ele foi um dos grandes tradutores, eu estou mencionando ele, independente de Tomás de Aquino, para que vocês mais ou menos tenham uma base, é questão de Enem também. Então, se hoje forem perguntar para vocês no Enem quem escreveu a obra mais importante, digamos assim, como referência do cristianismo, por volta do ano de 524, que se chama Consolação da Filosofia, esse homem se chamava Severino Boécio, ou Anício Manlio Torquato Severino Boécio. Tá? Então, quando os senhores virem falar de Boécio, sabe que ele escreveu a Consolação da Filosofia, que é uma prosa ali, quando ele foi preso, condenado à morte, e ele enxerga a filosofia em forma de mulher, e aí, então, ela vai conversando com ele, falando algumas questões sobre o sumo bem, sobre a felicidade, sobre a existência ou não de Deus, sobre as características que ele fez para poder estar naquela situação que ele estava, e faz ele ter uma reflexão interna, né? E aí, então, já entra mais na época de uma questão de uma metafísica, talvez, digamos assim, mas é importante a gente salientar o Boécio, tá? Eu salientei também o Anselmo de Cantuária, né, o Anselmo de Aosta, por conta da cidade natal, e também Anselmo de Becker, por causa do mosteiro onde ele vivia, que na verdade também era um grande nome da escolástica. Tá? Então a escolástica ela foi o método dominante nas universidades medievais europeias, no período do século IX ao século XVI, mais ou menos, que surgiu de responder às necessidades das exigências da fé. E é mais um método de aprendizagem do que uma teologia. Então, pessoal, então a teologia a gente sabe que aí é a ciência que estuda Deus, mas a filosofia ela já vai junto com a teologia, marcar a presença da escolástica e de Santo Tomás de Aquino, ok? Bom, gente, é importante a gente salientar, para que fique mais, não vou me esticar muito, até para a gente não ficar muito denso, e não ficar muito maçante essas questões que foram pontuadas aqui. Epistemologia, teoria do conhecimento, depois Douglas vai entrar com a metafísica. É importante salientar que a epistemologia, ela, na verdade, de São Tomás de Aquino, a principal obra foi a Suma Teológica, Deus, Homem e Mundo, Razão que prepara a fé. A filosofia é diferente da teologia, tá? Porque a filosofia ela vai oferecer um conhecimento imperfeito e a teologia ela vai esclarecer. Então, isso é bom que vocês fiquem atentos, porque isso é pergunta de Enem também. Então, filosofia oferece um conhecimento perfeito e onde a fé melhora a razão. E a teologia esclarece, ok? Isso é mais ou menos o que a gente vê. O que eu posso salientar para vocês ainda de uma principal questão importante na epistemologia ainda de São Tomás de Aquino são as 5 vias. Eu falei sobre as virtudes cardeais, né? E é importante a gente salientar as 5 vias de Tomás de Aquino, tá? Eu até anotei aqui porque eu acabo sempre esquecendo. As 5 vias são, primeiro, motor imóvel. Segundo, a causa eficiente, que tem a ver com a primeira também. Terceiro, que é o ser necessário e os seres possíveis. A quarta é os graus de perfeição. E a quinta, que são os seres humanos como seres intermediários. Então, assim, pessoal, as 5 vias, tá? Na verdade, as 5 vias de Tomás de Aquino, que era esse dominicano aí, era provar a existência de Deus, tá? A experiência empírica, a experiência prática, a ciência, a percepção. A figura de Deus que não poderia ser visto, né? Que transcende a realidade, portanto, do princípio de causalidade. Então, as 5 vias vêm provar isso. A primeira via é o movimento para chegar ao motor imóvel, que é o motor imóvel. A segunda vai ter a ver com a primeira, que é, na verdade, a causa eficiente. Como eu mencionei, digamos que a posteriori, né, que vai, fundamentado em Aristóteles, possui uma estrutura muito semelhante à primeira, né, mas seu ponto de partida não é o movimento, mas a casualidade no mundo sensível. Todas as coisas são causas, são efeitos, né? Uma vez que nada pode ser considerado como sendo a causa de si mesmo. Isso na segunda ainda, tá ok, pessoal? Tem a ver com a primeira. Dessa forma, tudo que existe teve uma causa. Ora, tal causa, por sua vez, também teve uma causa e assim sucessivamente. Como tal processo, ela não pode continuar infinitamente. É necessário que exista uma causa primeira. Tal causa primeira é Deus. Por isso que eu falei que a segunda causa tem muito a ver com a primeira. Perfeito? Qualquer coisa, estamos à disposição.
A terceira via vem na questão dos contingentes, né, que é ser necessário e seres possíveis. Tudo isso a ver com Deus, tá, gente? Ela está estruturada a partir de ideias de coisas possíveis e coisas necessárias. No mundo sensível, a gente encontra aí coisas que podem ser e também coisas que podem não ser, né? São coisas contingentes. Então, se algo foi gerado, então era antes de sua geração, mas mesmo depois de ter sido gerado ou não, tá? Então, assim, é importante a gente entender que a primeira via e a segunda tem a ver muito uma com a outra, mas a terceira já é um pouquinho mais diferente, porque ela pode vir a ser corrompida, tá? Então, não vai ser depois da corrupção. A existência de uma coisa, ela pressupõe necessariamente que algo fez com que ela existisse. Então, disso resulta que as coisas do mundo existem, mas poderiam não existir. Tá? E caso não houvesse algo que as fizesse passar a ser. Então, algo deu origem àquilo, algo fez com que existisse. A quarta via, ela toma como ponto de partida os graus de perfeição, né? Que é a via de inspiração platônica, digamos assim, os diferentes graus de perfeição, supõe o máximo grau de perfeição, que é Deus. Ok? E a quinta e última via, né, desse dominicano aí, que é o São Tomás de Aquino, vai ser parte da constatação de que algumas coisas agem em vista de um fim. Essa parte é bem importante, bem interessante, porque tudo em Tomás de Aquino mostra isso, né? Que tudo tem causa, efeito, e tudo tem um porquê e um fim, que esse porquê e o fim vai ser sempre Deus, tá? Mesmo Tomás de Aquino tendo essa questão muito grande em relação a provar a racionalidade junto com a fé, é importante que a gente atenha-se de que ele é um príncipe da igreja, ele é considerado um doutor da teologia. E para ele, nesse estudo dele, sempre Deus vai ser, na verdade, a priori. Então, é importante a gente saber a coordenação dele, tá? A quinta e última via é tão importante quanto todas as outras, mas eu acho que é interessante a gente salientar que o que está em jogo nessa via é a ordem percebida nas coisas do mundo. A forma como a gente encara, como a gente tem o livre-arbítrio, tudo isso está nessa quinta via de São Tomás de Aquino. Tal ordem supõe um ordenador do mesmo modo que uma flecha supõe a ação de um arqueiro. Eu digo aqui no livro do Manuel. Tá? Conclui, pois, Tomás de Aquino, que existe um ordenador inteligente que faz com que coisas naturais sejam ordenadas a um fim. Tal ordenador, como eu já falei antes, é e sempre vai ser Deus. Ok, pessoal? Então, assim, ó, as 5 vias do Aquino, só para a gente retomar e ir finalizando, para não se esticar muito, né, para o Douglas aí que precisa continuar a aula. Primeiro, motor imóvel. Segundo, causa eficiente, que tem a ver com a primeira, não esqueçam disso, tá? A terceira, ser necessário e seres possíveis. A quarta, os graus de perfeição. E a quinta, seres humanos são seres intermediários, tá? A obra do Aquino, pessoal, ela é tratada, ela é vasta, né? Ela é uma obra muito grande, tá? E o grande número de questões com precisão técnica, notável, fundamentação filosófica, sobretudo das escrituras, do legado de Agostinho, que vai mais puxar a parte do Platão, e de Aristóteles, deixando de lado todas as demais obras. Se a gente se ater, se a gente se detiver somente a Suma Teológica, nós vemos uma obra que prima pela apurada técnica e o rigor argumentativo em torno de diversos problemas. Antes de definir uma resposta, os argumentos prós e contras são expostos e comentados. A Suma Teológica é dividida em 3 grandes partes. Pessoal, a primeira grande parte dessa obra, só para vocês terem uma noção, é dividida em 119 questões. Eu nem vou meter as outras, tá? Mas só para vocês terem uma noção do quão grande é essa obra e o quão importante ela é até mesmo nos dias de hoje. Eu comecei o vídeo mencionando para vocês que a Suma Teológica e que São Tomás de Aquino, ele é extremamente importante, inclusive, na nossa sociedade de hoje em dia. Tanto da parte da fé e da razão, quanto da parte das decisões dos poderes, né, que hoje em dia a gente vê aí, são os poderes papais, né, poderes religiosos, que hoje nos nossos dias estão muito ativos ainda e fazem as pessoas pensarem de alguma forma ou não, né, às vezes manipuladas ou não. Bom, pessoal, então eu espero que vocês tenham entendido. Peço desculpas se houve alguma coisa que eu não consegui transmitir da maneira que eu gostaria de ter transmitido. Epistemologia, teoria do conhecimento. São Tomás de Aquino, principal expoente aí da escolástica, que é o segundo período da filosofia cristã, não esqueçam. E, por favor, se tiverem qualquer tipo de dúvidas, temos as 5 vias ali, que também dá para a gente falar, as virtudes cardeais, sendo que sempre o objetivo é chegar ao sumo bem. Pessoal, muito obrigada. O que precisarem, estou à disposição. Meu e-mail é slima_8@hotmail.com, depois a gente pode deixar aí. E eu passo agora a palavra para o meu querido colega Douglas Gadeia. Uma boa noite. Tudo bem. Simone, depois digita aqui teu e-mail
pro pessoal. Digito. Tá, perfeito. Uhum. Bacana, Gerson. Bacana. Obrigado pelo comentário. Quer dizer, obrigado ela, que tem que agradecer. Então, pessoal, na verdade a aula está dividida em duas partes, mas que se complementam e se conversam bastante, porque são os dois períodos da filosofia. Quer dizer, é o grande período da filosofia, um dos mais extensos aí que a gente tem, quase 800 anos, né, de Idade Média. A gente já teve aula de ética, já teve aula de política, tivemos agora com a professora Simone de epistemologia, agora a gente vai fechar com metafísica, se eu não me engano, depois de lógica, ou tem que verificar direitinho. Então, a gente tem muita coisa para dizer. E, obviamente, que não dá, a gente tem que tocar tudo para mandar bem no se vocês não estiverem me escutando, vocês avisem, enfim, tá? A Simone, então, ela trouxe um apanhado dos autores, né? Um apanhado das teorias que a Idade Média produziu. Foram muitas, assim, esses são os dois mais conhecidos, mas tem outros, enfim. Mas o mais interessante desse período são os problemas filosóficos que surgem no período medieval, que são vários. Assim, eu escolhi para hoje duas perguntas, vamos colocar assim, né? Ela sempre procura fazer perguntas. Duas perguntas que surgiram na Idade Média e que acompanharam os dois períodos, que é aquele período conhecido como patrístico, que é do século VI, V até o século XI, X, XII, algo assim, e aí o segundo período é escolar, né, que do século XII até o século XV, menos, né, que é um período mais curto, mas que é o período de sistematização, né. A metafísica, esse tema, essa área da metafísica, ela é aprofundada mais ou menos por aí. Então, duas perguntas que são muito curiosas e que podem nos ajudar muito a entender esse período, que é o que é o destino, que é uma pergunta que todo mundo se fez de alguma hora, num TED em casa, ou enfim, enfim. Dessa pergunta a gente pode derivar três problemas que são muito interessantes. O problema do tempo, tá? O problema da criação e o problema da liberdade, que ou liberdade ou livre-arbítrio. E uma segunda pergunta é o que é a alma, né? E aí que também desemboca em dois probleminhas, que é o fé e a razão, que a Simone colocou muito bem ali, e o problema do ser, que também é um problema aí que está desde o nascimento da filosofia, já desde lá de trás. Então, na verdade, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Essa imagem é muito interessante. Essa imagem dessa mulher girando essa roda, né? Essa imagem se chama Roda da Fortuna, que inclusive a Simone nos apresentou o teórico, né, o pensador dela, que é o Boécio, que é o seguinte, basicamente o seguinte: quando o Boécio ele traz a imagem da fortuna, ele tem a questão ética, quer dizer, no momento da vida eu estou mais dessa vai tentar ir para lá, que a gente não criar na riqueza, na fortuna, justamente a fortuna, isso que há de mais imprevisível na vida, lá embaixo ou nos levar lá em cima, e isso a vida tá dando uma pequena travada. Tá melhor? Vamos ver como fica. O pessoal tá digitando. Tá, eu vou desligar a câmera. E aí, novamente, que é a Simone. Tá? Então, vamos tentar pelo áudio. Ficou bom pelo áudio? Só o áudio? Isso, ótimo, obrigado. Obrigado. Tá. Deixa a Simone desligar a câmera dela. E aí eu tô com a câmera desligada. Daqui a pouco eu volto com a câmera. Bom, a roda da fortuna basicamente é o seguinte. O Boécio traz a imagem da roda da fortuna
para discutir um problema ético. Quer dizer que uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou aqui embaixo. Essa movimentação da vida, essa vida que é imprevisível, ela nos dá uma lição, que é a lição da humildade, a lição de que a gente não pode confiar nos prazeres, que a gente não pode confiar, enfim, nos bens materiais. Tá? Essa imagem, ela nos coloca o problema ético, tá? O problema ético. Problema ético, portanto, que é um problema da filosofia, foi muito discutido na Idade Média. Bom, mas o que foi a metafísica na Idade Média, afinal de contas, né? A gente pode pensar que é o seguinte, foi dentro desse período da escolástica, né, que marcou o Ocidente, que marcou profundamente o Ocidente, houve nesse período, então, um desenvolvimento profundo mesmo, de vários autores, não só Tomás de Aquino, mas dos escotos, Francisco Soares, enfim, vários autores de diversos países da Europa, da Espanha, da França, da Alemanha, que não era Alemanha, enfim, da Itália, vários autores. E esses estudos ficaram conhecidos em três partes, mais ou menos: na ontologia, na teologia e na cosmologia. A cosmologia se parece um pouco com a teologia na Idade Média, mas na Grécia Antiga ela já é outra coisa. A cosmologia é um dos primeiros movimentos, a gente sabe, a gente viu lá na introdução à filosofia, né? Cosmologia é o estudo da origem do mundo, né? Cosmos. Tem aquela série bem conhecida da National Geographic que se chama Cosmos. Muito interessante também. Claro que é do ponto de vista científico, né? Enfim. E essas três áreas, elas vão reinterpretar as influências da tradição dos gregos e árabes. Tá? Então, o que essa galera faz na Idade Média? Eles vão pegar todos os textos gregos, todos não, alguns textos gregos, principalmente Platão e Aristóteles, a partir de Tomás de Aquino, que ele introduz, ele introduz o Aristóteles no Ocidente, na Europa, que até então Aristóteles era visto mais ou menos assim, se desconfiava um pouco dele, a igreja desconfiava dele porque ele tem por princípio a experiência para a obtenção do conhecimento, que é uma discussão lá da epistemologia, então a igreja desconfiava um pouco, tá? A teologia cristã vai ser o principal expoente desse período. Majoritariamente, a gente está falando aqui de filosofia, na Idade Média, então tem um recorte aí na Europa, né? Por mais que a gente queira ou não. Então, o que significa, afinal de contas, ontologia? Odontologia? Não, é coisa diferente. Ontologia, então a gente vai na palavra ente e logoi. Ente é o ser, são as coisas, e logoi é o estudo, como a gente conhece, logia. Então, é o estudo sobre o ser. A teologia, teologia, que já é uma palavra grega, que surge lá na Grécia, como eu falei, né? Os padres da igreja, os teólogos, vão se apropriar, então, dessa tradição da Grécia e fazer uma leitura própria e criar o cristianismo. Criando o cristianismo, eles vão se apropriar dessa palavra teologia, vão dar um sentido revelado para esse estudo para esse estudo da natureza divina. Então, o estudo revelado da natureza e atributos de Deus. Parece um pouco abstrato, mas é um pouco isso para a gente seguir. Então, é um pouco isso, assim. A cosmologia, qual é o espaço da cosmologia na Idade Média? Praticamente ela está junto com a teologia, tá? Porque o estudo do mundo, o estudo das coisas, não pode estar dissociado do estudo sobre Deus. Porque a gente já vai começar a entrar agora que Deus criou o mundo e as coisas. Então, tudo está muito misturado. É isso que eu quero dizer para vocês. Tudo está muito misturado. Então, partindo então dessa primeira pergunta, o que é o destino, a gente vai cair num problemaço, assim, né? Na verdade, a gente só tem problema. Na filosofia, a gente não tem muita solução. Se você quer arrumar uma sarna para se coçar, não brigue com o seu vizinho, não arrume confusão com a outra pessoa. Vá ler filosofia, que é só problema mesmo, assim. E a pergunta pelo destino não é diferente. A pergunta pelo destino não é diferente. Essa coisa que nos persegue, né? Os caras fizeram essa pergunta lá atrás também. Então, a pergunta pelo destino já desafiou os gregos, tá? E eles lá buscavam
o princípio, que se chamava arqué. Hesíodo, que é um poeta grego lá de trás, muito antigo, já representou a pergunta pelo destino através da imagem das moiras. As moiras seriam três mulheres que teriam costurado o fio da vida e ligado entre os homens. E essas três mulheres iam determinar o destino dos homens, cada uma à sua maneira. O poeta coloca dessa maneira. Tá? Aí vem o Aristóteles, um pouco depois, que é um cientista, e coloca que, na verdade, o destino ele é pensado através do fim, do telos. Ou seja, né, haveria um telos no homem, que é a felicidade, mas haveria um telos também na humanidade, que é a busca pela felicidade. Então já está tudo meio misturado, felicidade, ética, poesia, teatro, já é tudo uma coisa só. O mundo grego, vocês coloquem na cabeça de vocês que o mundo grego é uma bolha que nos comunica com ninguém, mas que tem tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Tá tudo girando em torno de uma unidade. É isso, eles vivem nisso, né? Tipo, o grego não chega numa ágora lá para resolver um problema político, e o cara, então, aqui não é nesse departamento, vai num outro lá que é numa outra rua. Não, tá tudo lá no mesmo lugar, é tudo ao mesmo tempo. Já no medieval, vindo para o medieval, o problema do destino vai ter um tratamento espiritual. Em que sentido, Douglas? No sentido que o destino do homem é a salvação da sua vida, dessa sua vida carnal, dessa sua vida aqui na Terra, para a eternidade. E a predestinação, né? Que são várias, né? O homem está predestinado a quê? A morrer, por exemplo. A morte é uma predestinação, né? O pecado é uma outra predestinação, né? Esse é então a gente começa pelo problema do destino. Na tradição cristã, então Deus vai surgir como uma figura que é onipresente e onisciente, que vai determinar direto a relação do homem com o tempo, a questão do tempo. Então, entre passado, presente e futuro, no ciclo da vida dele. Então, ele nasce, ele vive e ele vai morrer, né? Deus já determina o homem nessa condição, nessa situação, nessa estrutura de tempo. Então, dessa maneira, isso é muito interessante, isso é muito profundo. A natureza das coisas, a natureza mesmo, as árvores, os mares, a liberdade do homem e o tempo do homem foram criados e causados por Deus a partir do nada. Isso é? Como assim? Então, isso já entra na discussão sobre a criação que a gente vai ver mais à frente ali. Trago uma citação para vocês muito interessante, olha só, que eu encontro num livro bem famoso aí, que a gente encontra na internet de maneira fácil, que é 50 problemas fundamentais para discutir, algo assim. O nome do cara é Ben Dupré. Eu posso colocar aqui no chat para vocês. Ele vai falar o seguinte, e aí tem lá um sumário extenso e tem o sumário, o verbete destino. Olha o que ele vai falar. Se todas, sobre, né, o destino na Idade Média. Se todas as minhas escolhas futuras já estão determinadas, ou seja, tudo que eu vou fazer já está escrito em algum lugar, como eu posso ser responsabilizado por elas? Isso é um problemão ético muito sério. Então, nesse momento, a gente acreditando em Deus, se a minha vida vai dar errado, ela já está escrita que vai dar errado. Mas eu fiz ela dar errado porque eu não aceitei uma vaga de emprego, porque eu me mudei para uma outra cidade, porque eu fiz uma amizade com uma pessoa. Não, não. Ela já está escrita. Tudo que eu vou fazer, ela já está determinada. Enfim, a gente vai entender melhor agora com esses três temas que apareceu para vocês. O problema do tempo, então, o problema do tempo, na Idade Média, ele surge com três características principais, assim, que é a característica da eternidade, né, quer dizer que o tempo é eterno, no sentido do seguinte, que, bom, se a minha vida acaba aqui, nesse mundo, ela continua na eternidade, no pós-vida, né?
ou no pós-morte, quer dizer, pós-morte. Então, essa característica do eterno. Outra característica muito interessante é a coisa da linearidade do tempo que a teologia cristã coloca. Quer dizer, o meu tempo, tipo assim, eu nasço, vivo e morro. Essa linearidade da vida, ela é estabelecida com a Bíblia, por exemplo, né? Quer dizer, você tem um livro que marca o Gênesis, o começo das coisas, Guinness, né? Em grego é começo, e você marca o Apocalipse, que é o fim, também em grego, Apocalipsai, que é o fim. Então você tem um livro que vai dizer a história do mundo e das coisas, um começo, meio e fim. Linearidade. Por que é progressivo? Porque a gente vai ter essa concepção de que o mais velho é mais sábio, etc, etc. Ou que as coisas melhoram, né? Pensamos no exemplo, veio a tecnologia, veio o celular, a gente consegue se comunicar melhor. Esse tempo que é progressivo. Porém, Tomás, em Santo Agostinho, a gente tem uma coisa muito curiosa sobre o tempo. Sabe o que ele vai dizer sobre o tempo? Ele vai dizer que o tempo, existe três fases do tempo, vamos dizer assim, que é o presente do passado. Na verdade, vai dizer o seguinte, que o que existe é só o presente. O passado e o futuro, eles não existem ainda. Então, na verdade, há uma espécie de presente do passado, que é a memória. Quer dizer, eu me lembro de uma coisa que já aconteceu há 10 anos atrás. Em que momento que eu estou me lembrando dela? No exato presente. Mas é algo do passado. Então há um presente no passado. Ou há um passado no presente, é melhor dizendo. Já o presente do presente seria a visão. Agora, o agora, a presentificação nossa. Vocês estão me ouvindo agora, eu estou falando, o que eu vou falar, cada coisa que eu falo se torna um novo presente. E o presente do futuro é quando eu espero por algo, é quando eu projeto algo, é quando eu, enfim, eu projeto algo, né? Caramba, eu quero daqui a um ano tirar a carta de motorista, eu quero daqui a um ano ler 10 livros, sei lá. Haveria o presente do futuro. E que, na verdade, só existe é o presente do presente. É esse presente. Essa é a discussão do tempo, uma da discussão do tempo na Idade Média. Bom, a criação é já uma. Vocês, com certeza, alguém já foi numa missa, alguém já foi num culto, enfim, todo mundo acho que já foi na igreja alguma vez na vida, né? Então, Deus criou tudo, né? Deus criou os mares, etc, etc. Essa relação de criação é uma relação bíblica, porque nos gregos a gente não tinha essa hierarquia da criação, entendeu? A gente não tinha, a gente tinha vários deuses que, enfim, se relacionavam, acabaram se relacionando com os humanos e criaram essa coisa confusa que é o ser humano. Mas na Idade Média a gente vai ter uma concepção de criador e criatura. É nesse sentido que a gente vai ter uma hierarquia. Eu não sei se vocês assistiram essa série do Netflix, é uma série bem polêmica e muito interessante que chama Dark. Gente, essa série é muito boa, assim, assistem. Se vocês não assistiram, vão lá. É uma série confusa que te deixa um pouco meio embaralhado, mas ela está discutindo diretamente filosofia. Se vocês não conseguem ler filosofia, vão assistir Dark, porque é uma série muito boa e que traz toda essa reflexão. E há uma frasezinha que fica andando pela série, que aparece a todo momento, e é o nome de uma seita, vamos dizer assim, chama em latim significa o seguinte: Six mundo creatus est, que é basicamente uma tradução, o mundo assim foi criado, ou assim o mundo foi criado, né? Dark é tudo, então assistem, gente. Vão com força lá, porque é bom. Então, assim, eu não vou entrar aqui nos detalhes da série, porque é muito extenso. Mas eles estão discutindo a questão do tempo na série e como que nossa, é até difícil de explicar. Mas, assim, basicamente, como a noção de tempo que a gente tem, ela é desfeita. Ela é desfeita, assim. Na verdade, existe vários tempos simultâneos existindo
realidades e essas realidades se misturam. Assiste, Gerson. Se tá todo mundo falando é porque você tem que assistir, meu cara. Vai com tudo. Tá, então fica essa referência do Dark sobre a questão da criação. Entrando rapidamente no comentário do Santo Agostinho foi um monstro, assim. Se vocês querem uma referência de Idade Média, é Santo Agostinho. Ele falou de tudo. Na verdade, Santo Tomás de Aquino também. Eles falaram de tudo, gente. Inclusive, o Santo Agostinho, quando vai falar sobre o destino, né, quer dizer, quando ele vai falar sobre o tempo, ele se embola, assim, porque ele diz, né? Ele diz o seguinte: nossa, quando a gente sabe o que significa o tempo, mas quando uma pergunta para a gente o que é o tempo, a gente não consegue responder. Porque é isso, né? Porque é isso, né? É uma percepção também que parte um pouco do interno. Mas, assim, uma citação para a gente pensar, Padre Monstro, é isso. Uma citação interessante é o seguinte: ao criar o mundo do nada, Deus, Deus criou justamente o mundo, o próprio tempo. Então, quando ele diz o seguinte: antes não havia nada e criou-se o mundo, aí alguém pode perguntar: nossa, mas espera aí, antes de tudo, nesse nada, quem criou o nada? Quem criou Deus? Aí está uma questão muito interessante. O Santo Agostinho vai dizer o seguinte: o nada é nada. Não é possível eu criar o nada. O que existe antes do nada, quer dizer, até eu falar o que existe antes do nada já é contraditório. Não existe nada antes do nada. Então, há eterno vácuo. Deus, essa figura de onipotência e onipresença, ele não deliberou num dia criar alguma coisa, entende? Porque Deus é substância suprema. Tudo o que há, tudo o que existe, vem e provém de Deus. Essa é a percepção da Idade Média. Então, essas perguntas que a gente coloca são perguntas modernas, são perguntas que não cabem, que não é. Bom, a liberdade, outro problema também, sarna para se coçar. Livre-arbítrio, enfim, também um problemão, assim, mas também é uma questão interessante, né? A liberdade a gente coloca hoje na modernidade, mas isso aparece como livre-arbítrio, né? É uma noção, a noção de homem ontoteológica. Por que ontoteológica? Onto de ser e teológica de Deus. Então, é uma concepção de homem que mistura as duas dimensões, a ontológica e a teológica. E esse homem, ele é marcado pelo pecado original. Isso é muito complexo. Enfim, assim, Dark está discutindo isso também. Adão e Eva, a origem das coisas, e que em certo momento a gente escorregou pela vontade. A gente tem livre-arbítrio. A gente é determinado por Deus, mas a gente não é tão determinado assim porque a gente tem livre-arbítrio. Antes, lá em Adão e Eva, a gente não tinha livre-arbítrio, né? A gente vivia no paraíso. A gente não se perguntava muita coisa. Quando a gente exerceu a vontade, quando a gente teve um interesse particular, as paixões, a ser determinado, a sofrer pecado, etc. Esse pecado original, ele nos mostra a queda do homem. Essa é a concepção medieval de homem. O homem é caído, é por isso que ele sente tristeza, é por isso que ele sente dor, é por isso que ele sente preguiça, é por isso que ele tem que trabalhar, é por isso que a gente tem que pagar boletos, é por isso que a gente se preocupa, porque a gente escolheu ter livre-arbítrio, né? Então, antes a gente não tinha essas preocupações. Então, três palavrinhas bacanas para a gente lembrar sobre livre-arbítrio: vontade, paixões e determinação, tá? Então vamos para outra pergunta. O Gerson está digitando ali, depois a gente vê. O que é a alma? Outra pergunta também super cabeluda. É para um sábado à noite mesmo, você pegar um texto e ler isso e você sair incomodado, enfim. O que é a alma? Na verdade, não há um consenso filosófico para isso. Não há, porque vários filósofos discutiram isso e colocaram essa questão, e seria aqui exaustivo trazer para vocês. Mas há indicações religiosas, de várias religiões, tá? A gente pode pensar duas coisas: a religião cristã, que é uma coisa bem específica, e a religião de uma maneira mais abrangente. E aí abarca hinduísmo, enfim, a galera da Índia, a galera da Ásia, chineses, japoneses, enfim. Então,
Aqui a gente está com uma concepção de religião restrita. Por isso, uma indicação religiosa seria uma indicação cristã nesse sentido, né? Porque faz parte do Ocidente e faz parte do que a filosofia está inserida, para a gente não se confundir muito. Tipo assim, o Enem vai cobrar isso, o Enem não quer saber muito do relativismo cultural, ele quer saber mesmo da tradição, né? Esse Enem do nosso INEP atual é isso. Então, assim, a gente não pode sofisticar muito a coisa. Uh, essas indicações religiosas, essas interpretações religiosas, vai dizer o seguinte: a alma pode ser uma essência imaterial que anima e controla o corpo. Nossa, essência imaterial. O que é isso? Essência é algo que faz daquilo ser o que aquilo é. Você piorou. Mas seria o que está por detrás das coisas, o que move, o que anima. E na concepção cristã, a alma é que anima o corpo. É por isso que quando a gente morre, a gente não está vivo. A alma é o que anima. Tem um texto do Aristóteles que se chama De Anima, que é da alma. Muito interessante. Ele pensa ali várias questões sobre a alma, mas não tem uma interpretação religiosa. Depois o Tomás de Aquino vai fazer todo o esforço para trazer isso. Bom, substância imortal. Também a gente pode pensar isso se a gente tem uma concepção espírita, ou enfim, ou platônica. O Platão dizia que a alma ela chegaria no último nível de imortalidade da alma. Ou a gente pode pensar também em um nível de consciência ou de racionalidade. O que é a nossa cabeça? O que é o nosso cérebro? Aonde está a nossa razão? Você consegue me apontar? Não. Se a gente não consegue apontar onde está a nossa razão, é porque ela é imaterial. A gente tem um cérebro que é físico, é material, mas não está tudo aqui. Onde que eu aponto os ciúmes aqui no cérebro? Mais para frente que a neurociência vai dizer tudo isso, mas antes não tinha, né, gente? Então é isso, assim, é uma visão bem realista, né? Então, alma e corpo é dividido, totalmente cindido, há uma divisão profunda. Então, há uma concepção biológica, antropológica, filosófica, religiosa e psicológica do homem que é predominante na Idade Média, é isso. Vamos ler aqui o comentário do Gerson. Os calvinistas falam de uma tendência para o mal que não pode ser refreada por força própria, do próprio indivíduo. Só se faz o bem pela graça por Deus. Exato, exatamente. Os calvinistas, então, é uma ramificação do cristianismo, né? Apareceu, acho que no século XVI, XIV, 1500 e pouquinho, século XVI já, né? Que é já uma linha inglesa, né, do cristianismo, né? Então, uh, é isso, né? A necessidade do homem lidar com Deus. É isso, gente. Está presente em tudo. Calvinismo, protestantismo, anglicanismo, cristianismo. Tudo essa galera. É uma galera que está dizendo várias coisas que partem de um lugar só, né? Enfim, os protestantes que são, né? Enfim. Então, nessa pergunta, o que é alma, a gente pode derivar para duas outras questões, que é um embate que é muito famoso lá na Idade Média, como a Simone bem colocou. São os embates feitos pelas disputantes, né, pelas disputas. Então, os padres se encontravam ali, eles se encontravam para disputar as questões, né? Então, tem várias questões, tem um problema dos universais, ficam essa atividade para vocês pesquisarem, vou colocar aqui, problema dos universais. A disputa ou problema sobre os universais. Pesquisem, isso é muito interessante. Uma discussão sobre a linguagem e o conhecimento. Uma questão da epistemologia. Uma frase do Pascal, que é um teólogo francês, já aí do século XVII, né? Não é medieval, mas ele vai expressar muito bem. Nosso tempo está bem curto, enfim. A frase é bem direta. Deus é percebido pelo coração, não pela razão. Então, é um pouco como a Simone falou, né? A fé vai vir preencher a insuficiência que a razão possui. Isso na perspectiva cristã, na perspectiva teológica. Na verdade, o que os medievais vão dizer? Vão dizer que é o seguinte: existe uma falsa
oposição e há uma falsa insuficiência da fé diante da razão, né? É um pouco isso. Gente, desculpa a criação ali, não, era para eu ter tirado, não vou tirar agora, enfim. Não tem nada a ver com criação. Mas assim, é isso. Então, a fé, ela não é melhor, mas ela tem o mesmo grau, ela tem autonomia para eu conhecer Deus e para eu conhecer a palavra revelada, etc. A gente poderia trazer outras questões. É porque, assim, na verdade, esse embate, ele já não é tão... Ele é próprio da Idade Média, mas da maneira acentuada e da maneira que a gente conhece, nós modernos, vamos dizer assim, isso acontece com a ciência, isso acontece no século XVI, 1500 e pouco, com Descartes, né, que é um filósofo bem conhecido aí, que vai colocar esse dilema, através da dúvida cartesiana, enfim. Outro problema é o problema do ser, que, gente, assim, eu estou trazendo aqui uma interpretação, tem várias outras leituras ontológicas, discussões, estudos sobre o ser, super complexo. Eu trouxe o Tomás de Aquino para acompanhar um pouco a Simone, né, para acompanhar um pouco o que a Simone trouxe, e ela pincelou mais ou menos ali, mas a gente vai ver de uma maneira bem resumida. Então, o Tomás de Aquino vai dizer sobre a ontologia, que é o seguinte: a ontologia tomista, a ontologia do Tomás de Aquino está estreitamente ligada com a noção de Deus. Tá? Primeiro ponto: homem é criatura. A situação, o nível ontológico do homem, vamos dizer assim, é um nível, é uma posição de criatura, é uma posição não inferior, pejorativamente falando, não, mas abaixo. Ele foi criado, ele não tem autonomia, ele é determinado. Então, ente, tem um textinho do Tomás de Aquino que se chama O Ente e a Essência. Texto dificílimo, texto muito fino, tem 30 páginas, mas de uma dificuldade enorme. Então, o ente, basicamente, é tudo aquilo que existe. Então, o meu celular é um ente, o meu mouse é um ente, o meu caderninho é um outro ente, esse computador é um outro ente, tudo é ente, tudo são entes. Essas coisas, são as coisas. A essência dessas coisas, a essência seria a potência que essas coisas têm para acontecer, para serem. Então, por exemplo, um exemplo muito fácil e básico. Assim, pronto, a gente tem um exemplo que é fácil de entender. A planta, a árvore, é aquela coisa grande que demora para crescer, e qual a potência dela? É a semente que alguém vai lá e planta na terra, né? Enfim, a terra seria as condições ontológicas para que a planta nasça, vamos dizer assim. Mas há uma coisa interessante no Tomás de Aquino que se chama o ato de ser, que é o seguinte, que é justamente essa humanidade. A gente pode pensar, qual é a essência do homem? O cristianismo vai dizer que é o amor. Várias outras filosofias vão dizer que é a razão. Uns vão dizer que é a fé, outros vão dizer que é a vontade, vão dizer... Enfim, são várias interpretações. O cristão é o amor, assim, né? É o amor e a fé. Então, no ato de ser, o homem, ele... No ato de ser, ente e essência, é diferente. Já está meio separado, está meio ruído. Por quê? Por causa do pecado, por causa da vontade. Já em Deus, ato e potência, para a gente colocar assim, não se dividem. Tá, enfim, a gente já vai finalizando a aula, mas para resumir, em Deus tudo acontece de maneira plena. Gente, esse é o panorama da Idade Média, é muita coisa, a gente tentou trazer algumas pinceladas que dá para fazer de uma maneira bem rápida e superficial, tá? Agradeço a vocês a atenção, agradeço a professora Simone, a gente vai se encontrar ainda de novo, eu sei que a gente não se conhece pessoalmente, mas esse ano talvez a gente se conheça ainda no ensino presencial, mas é isso, a gente vai fazendo por aqui enquanto as aulas. O meu contato fica aqui também para vocês. Vou colocar aqui meu e-mail. Vocês não vão mandar e-mail, mas mando, né? Enfim. É isso, tá? Obrigado pela atenção de vocês. Agradeço a professora Simone. Se quiser, Simone, voltar, pode voltar. Pois é, não, é do Santo Agostinho, Gerson.
É do Santo Agostinho. Essa é uma formulação do Santo Agostinho. Posso voar rapidamente aqui. Os 3 tempos do tempo, vamos dizer assim. 3 tempos do tempo. E vão assistir Dark, gente, pelo amor de Deus. Vão assistir Dark. É pesado e tá tudo lá, tá discutindo tudo lá ao mesmo tempo, tá? É uma boa coisa pra gente estudar filosofia. Enfim, é isso, tá? Bom estudo pra você. Tenta diminuir a ansiedade, não entre em colapso, em pressão, respire, tirem um tempo, assistem série, vão assistir Dark. Se bem que Dark não dá para descansar muito, né? Dark é eterna, é uma tensão constante. Mas enfim, descansem, é isso. Bons estudos para vocês. Obrigado, Gerson, obrigado. Festival de Fogos. Obrigada, viu, querido? Obrigado pelas palavras. É isso, gente. Até a próxima. Bons estudos. E a gente se vê nas outras aulas de filosofia, tá bem? Um abraço. Tchau, tchau.